Olá, pessoal. Então, dando continuidade, né, ao nossa parte introdutória, né, de volta às aulas, nós vamos trabalhar basicamente a mesma coisa, digamos assim, da aula passada, certo? Só que nós vamos fazer uma aplicação em um texto, em outro texto, tá? Em um texto diferente. Mas nós vamos continuar falando sobre o processo de leitura, né, que é o reading, e o processo de produção textual, né, que é o text production. Então, eu vou lembrar um pouquinho do que nós falamos na aula passada, e a partir do que a gente for lembrando, conversando aqui, eu vou mostrando para vocês como acontece essa aplicação dentro do texto, tá? Então, antes de mostrar o texto, vamos só lembrar sobre a leitura, ok? Sobre o processo de leitura, que no inglês seria o reading. Então, nós estabelecemos na aula passada uma divisão em pelo menos 3 etapas, não é isso? Que nós teríamos uma pré-leitura, teríamos uma leitura de fato do texto e teríamos uma pós-leitura. Ou seja, essa seria uma maneira ideal, né, e até aconselhável de você ler determinados tipos de texto, tá? Então, por exemplo, geralmente textos científicos, né, textos que dão um pouco mais de trabalho, que a leitura é um pouco mais complexa, né? Que exige um pouco mais de você, é interessante que haja esse tipo de divisão. A pré-leitura para que você se prepare com o texto, né, com o tema do texto, e aí eu consigo fazer essa pré-leitura observando detalhes rápidos do texto, né, por exemplo, o título, para ver o tema mais ou menos, ou eu consigo ver alguma imagem, alguma foto, né, que tem nesse texto, ou tabela ou gráfico, e isso me ajuda a determinar mais ou menos o tema, né, mais ou menos a temática daquele texto. Então, isso estaria aí numa pré-leitura, porque a partir do que você vê no título, nas imagens, você consegue ativar determinados mecanismos cerebrais que vão acionar aquele conhecimento que provavelmente você já possua, né, que você já tem, ou se você não tem conhecimento daquele tema, você vai começar a fazer indagações, né, predições a respeito do que o texto vai trazer para você. Então, é uma parte bastante indicada, né, que você faça, que não comece a leitura do texto de maneira abrupta, né, abra o material e já comece a ler, mas sim que você se prepare, né, aos poucos para, de fato, a leitura render, certo? Esses são alguns exemplos apenas, tá? Não significa que a atividade de pré-leitura é apenas isso, né? A atividade de pré-leitura depende muito de que texto você está lendo, a extensão do texto, enfim, tem muitas variáveis envolvidas. No caso da leitura de fato, né, você pode fazer uma leitura também corrida, né, começar a ler o texto linha por linha, parágrafo por parágrafo e acabar o texto, é uma possibilidade de leitura, mas você sempre tem que ter em mente qual é o seu objetivo, o que é que você está procurando no texto, porque esse seu objetivo, ele vai orientar a sua leitura, que leitura você vai fazer baseado, então, no seu objetivo, tá? Então, eu posso ler todas as linhas do texto, todos os parágrafos do texto, mas às vezes eu não preciso. Às vezes eu preciso apenas ler uma linha do texto ou um parágrafo do texto. E aí são, né, estratégias que vão entrar em jogo, são técnicas de leitura também que entram em jogo para determinar o que, que eu preciso ler do texto. No nosso caso aqui, né, a gente vai sempre tentar trabalhar com a leitura total do texto por ser uma aula, não é? Mas na realidade, na vida real, a gente nem sempre lê todos os textos de maneira total, né? De maneira totalitária. Às vezes a gente lê apenas uma parte, ou só a introdução, ou só a conclusão, ou algumas informações que estão no desenvolvimento, mas nem sempre a gente lê um texto completo, tá? Então, seguindo disso, né, depois que você faz a leitura do seu texto, digamos que você fez uma leitura completa, né, fez uma leitura total, você passa então para uma pós-leitura, que é alguma atividade que vai ajudar você a fixar esses conteúdos, né? É importantíssimo essa parte de pós-leitura, né? De exercício pós-leitura, porque ele vai, né? De uma certa forma, ajudar você a fixar os conteúdos, tá? Como eu já falei na aula passada, no vídeo passado, isso vale para qualquer texto de qualquer disciplina. Então, por exemplo, acabei de ler um livro de história, enfim, conteúdos de história. O ideal é que depois de eu ler um capítulo, né, ou de eu ler uma unidade, enfim,
do livro, ou do material que eu esteja lendo, é interessante que eu faça algum exercício pós-textual, ou que eu resolva exercícios, né, questões, né, sobre o texto, que eu reflita sobre o texto de alguma forma, né, em ambiente de sala de aula, por exemplo, debatendo com os colegas, falando a respeito do texto, discutindo, concordando ou discordando, né? Eu posso produzir uma resposta àquele texto, tanto de maneira oral quanto de maneira escrita, né? Eu posso fazer um resumo, um esquema, eu posso fazer algum produto, né? Essa é a parte mais importante da sua leitura, é o produto, o que vem a partir da sua leitura, tá? Então, ler e entender o texto é uma coisa, agora, produzir alguma coisa nova a partir do texto é o verdadeiro desafio e é onde, de fato, a sua leitura vai ser de maior valia, tá certo? Então, ontem, por exemplo, né, no vídeo anterior, vocês trabalharam, nós, né, trabalhamos com o texto e aí tinha um pequeno exercício, né, para ajudar você a fixar, né? E ali era um exemplo de produção textual, só que era uma produção textual mais dinâmica, mais rápida, né? E não é a única forma. Existem outras formas que você também pode usar. Você pode resumir o texto, ler outro texto, né? Que tem o mesmo tema ou que tem um tema contrário, né? De maneira crítica. Depende muito, tá? Então, relembrando tudo que a gente falou, eu vou trazer esse próximo texto. Ele é um texto que caiu numa prova do SSA, da UPE, e eu já tenho trabalhado com outros alunos em outro momento. E aí, para vocês também, né, que vão fazer, talvez, o SSA 3, talvez vão fazer também o Enem, né? Não sabemos aí qual é a vontade de cada um. Mas aqui é um exemplo, por exemplo, de como essas três coisas que nós falamos, né? Leitura, de fato, a pré-leitura e a pós-leitura, ela pode funcionar. Então, ontem eu falei sobre algumas estratégias que você faz durante a leitura, que a gente vai já falar. Mas antes de chegar nelas, vamos falar justamente da pré-leitura, tá? Então, esse texto aqui, diferente do texto passado, ele tem uma imagem, tá certo? Essa imagem, como eu já disse a vocês, se a imagem está no texto, é porque ela tem alguma serventia, ok? Então, eu tenho aí salto, né, salto alto, tem dois salto alto, tem um par de salto alto. Então, nesse caso aí, né, esse salto alto com certeza tem alguma coisa a ver com o texto, né, não existe, não tem lógica você colocar uma imagem que não tenha conexão com o texto, tá? Se você olhar o título, Japanese Women Protest High Heels Rules. Então, você vai ter a palavra japonês, né, você tem a palavra women, provavelmente você conhece, né, ou deve conhecer, né, pelo nível já, e protest, né, que é protestar. Então, as mulheres japonesas protestam, né? E aí você tem uma imagem, então você já sabe sobre o que é que elas estão protestando. Isso que você acabou de fazer antes de ler o texto, né, só olhar a imagem e o título, é uma leitura que a gente chama de skimming, é uma leitura geral, tá? Só para você identificar o tema do texto, o assunto do texto, para, na realidade, né, na sua vida real, se você tem interesse de ler aquele texto ou não, ou se de fato é um texto que você está procurando ou não, tá? Por exemplo, se você coloca essa pesquisa no Google e isso aí aparece, né, só em você ler a imagem e o título, você sabe se você quer manter o texto para ler ou se você quer descartar o texto, né? Ou seja, para fazer isso, você não precisa ler o texto inteiro, apenas partes, né? Geralmente as partes mais chamativas, digamos assim, que são as imagens, né, porque elas ocupam um bom espaço do texto, e o título, que geralmente é maior, nesse caso aqui está em negrito, né, às vezes ele pode vir com outra cor também, tudo isso aí é importante para o nosso cérebro reconhecer e chamar a atenção da nossa mente, né. Então, você vai ter aí, nesse caso, um protesto das mulheres japonesas, né, das japonesas, em relação a salto altos. Pelo título, mesmo que tenha alguma palavra que você não conheça, você pode deduzir justamente através da imagem, né? Por exemplo, dessas palavras todas do título, qual delas vai ser salto alto, entendeu? No caso está no plural, né? Porque são dois. Então, nesse caso, dentro do título, junto com a palavra, você consegue, né, de fato, ver que high heels são as duas palavras, né, que vão estar conectadas com o salto alto, tá? Então, também é uma técnica, né, de tradução, não de tradução, mas de associação,
que você pode, né, descobrir o significado da palavra que está no texto, utilizando outros mecanismos, né, outras ajudas. Nesse caso aí, a imagem ajudou bastante, tá? Então, quando você faz esse primeiro contato com o texto, você começa a fazer algumas perguntas, né, para si próprio ou até mesmo para o texto. Por que as mulheres, né, iriam protestar contra salto alto, né? Já que o salto alto é um item bastante feminino, muitas mulheres usam, gostam de usar, enfim, é bem comum na moda, então por que, né, essas mulheres iriam protestar? Então, só isso não, só essa imagem, o título não dá para a gente responder essa pergunta. Então, de fato, eu vou precisar ler o texto, né? E aí eu venho para novas formas de leitura, não é isso? Quando eu venho ler o texto, de fato, eu tinha falado também na aula passada para vocês que muitos autores indicam que você primeiro sublinhe os cognatos, né, que são as palavras que parecem com português, e depois você vai sublinhando também aquelas palavras que você conhece, mesmo que não pareçam com português, mas você conhece, tá? Isso dá uma ideia da quantidade de palavras que você conhece, entendeu? Isso dá uma ajuda visual para você ver que, de fato, você conhece muitas palavras no texto. Isso é importante para a autoestima do leitor, para ele ver que ele não está perdido no mar de palavras, né? Ele está ali em um lugar que ele consegue reconhecer, né, algumas palavras. E como eu falei também da vez passada, você não nem sempre precisa de todas as palavras do texto para entender o texto, né? Às vezes, de fato, uma palavra ou outra, ela é central, mas são poucos casos, né? Na maior parte dos casos, você não precisa de todas as palavras para ler um texto, tá? Então, por exemplo, se eu fosse fazendo isso aí, eu teria na primeira linha, né, palavras que são em inglês, mas que vocês conhecem ou devem conhecer pelo nível de inglês já, né? E algumas que são parecidas, né, com o português. Então, nós já temos na primeira linha women, que você deve conhecer, be, que é o verbo to be, forced, né, que vem de força, né, forçar, né, high heels, né, que você aprendeu agora no título, wear, que está antes de high heels, né, que é um verbo também muito comum, e a sequência também deve ser comum, pelo menos tem que ser comum para o nível de inglês. Então, for their jobs, né? É uma pergunta. Should women be forced to wear high heels for their jobs? Então, as mulheres deveriam ser forçadas a usar salto alto no trabalho? E aí fica a pergunta, né? Então, essa parte é importante porque ela já está determinando o tema, né? Ou seja, no título as mulheres estão protestando contra o salto alto, mas tem uma razão, é no salto alto no trabalho, né? Se elas deveriam ser forçadas a usar isso no trabalho, tá? Então, isso já te dá uma ideia como é que o texto vai trabalhar. Ele vai trabalhar o salto alto em uma perspectiva diferente, né? Então, isso você conseguiu, por exemplo, juntando as palavras que você conhece com as palavras que são parecidas com o português, tá? Nesse caso aí, são palavras base do inglês, tá? Se você não conhece, tem que tentar recuperar, desenvolver um vocabulário para poder reconhecer algumas dessas palavras que são muito básicas, tá? Do inglês. Então, nesse caso aqui, você já teria um tema que foi determinado na primeira linha do texto, né? Então, com essa nova informação, você consegue já ter algumas coisas, né, para pensar a respeito do que vem aí pela frente no texto. Então, você teria, né, essa perguntinha básica, e aí você vai ter, na verdade, né, seis, não é isso? 6 parágrafos em que o texto vai desenvolver essa ideia, né? Das mulheres serem obrigadas ou não a usarem saltos altos no trabalho, tá ok? Então, nesse caso aí, você pode ir continuando fazendo o mesmo processo, né? Sublinhando algumas palavras, marcando algumas palavras, tá ok? Se você não quiser fazer esse processo, você pode fazer o processo reverso, né? Ou seja, marcar as palavras que você não conhece, tá? E aí talvez isso mostre para você que você conhece, na verdade, você não conhece, na verdade, poucas palavras, né? Por exemplo, às vezes num parágrafo você acaba marcando só 3 ou 4 que você não conhece, né? E é um número muito bom, porque é um número pequeno de palavras que você não conhece, né? Então, por exemplo, nesse caso aí do primeiro parágrafo, muito provavelmente, né, as palavras que você poderia ter dificuldade
seria justamente a única palavra novidade, né, que não é muito, que não aparece tanto, é high heels, né, que são duas palavrinhas, né, que são referentes ao salto alto. Então, seriam palavras realmente que não são tão comuns quanto as outras, mas todas as outras são comuns. Então, por exemplo, a pergunta é: as mulheres deveriam ser forçadas a usar salto alto no seu trabalho, né, no trabalho delas? Yumi Ishikawa, uma atriz de 32 anos do Japão, diz que não. E ela colecionou, né, ou ela, enfim, é, assinaturas de quase 30 mil pessoas, né, ela recolheu, ali está o verbo coletar, né, mas no sentido de recolher, né, ela recolheu, ou ela pegou assinaturas de quase 30 mil pessoas que concordam com ela. Então, são palavras, né, bases, simples do inglês, não são tão complicadas, e mesmo que você não conhecesse todas, você conseguiria ir juntando, né, aos poucos, e juntando aquela, uma e outra, e construir o sentido total do parágrafo, tá ok? Obviamente eu não vou ler o texto todo com vocês, mas nesse sentido você pode ler depois, né, para ter mais ideias. A ideia realmente, de fato, é mostrar como é que essas estratégias podem ser aplicadas, tá ok? Algumas, né, porque a gente não está falando de todas, tá? Estamos falando de algumas. E aí, esse mesmo passo a passo você pode fazer nos outros parágrafos, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo, tá certo? Então, nesse caso aqui, você vai ter, né, a continuação, e ele vai no segundo parágrafo, né? A senhorita Ishikawa tem um trabalho, né, de um turno que requer que ela fique em pé de salto alto por muitas horas. E aí o texto vai continuando, tá certo? Outra habilidade que você pode desenvolver através também da aplicação de estratégias é o que eu fiz aqui, ó, que é marcar as palavras que se repetem, porque elas são palavras geralmente chave, né? São as palavras mais importantes do texto. E essa parte demonstra também que um texto, apesar dele ter uma variedade grande de palavras, ele também tem palavras repetidas. Então, se você já aprendeu uma vez aquela palavra naquele texto, é bem provável que, caso ela se repita, ela continue com o mesmo significado. Então, por exemplo, você já aprendeu high heels no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, high heels aparece mais duas vezes, né? No quarto parágrafo tem mais duas vezes, não, na verdade, três vezes, o que já te dá cinco vezes, com o primeiro parágrafo dá seis. No terceiro, quarto, quinto parágrafo aparece mais duas vezes, né? Então, nós já vamos em uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Perdão. Primeiro parágrafo, uma. Segundo parágrafo, mais duas vezes, já dá três, né? Quarto parágrafo já são seis. Depois você tem no próximo sete. E no último você tem oito, nove, 10. Então, 10 vezes que a mesma expressão repete, que a mesma expressão aparece, né? Então, isso indica duas coisas. Primeiro, se essa palavra repete muito no texto, né, é porque ela é uma palavra-chave, ela é uma palavra importante, tá certo? E isso serve muitas vezes para você resolver alguma questão, né? Às vezes, por exemplo, a questão pode perguntar qual é o tema central, qual é a palavra-chave, ou as palavras-chave. Então, isso, né, serve também para você ir determinando. Lembrando, gente, que não vai aparecer sempre a mesma palavra, tá? Às vezes pode aparecer aquela palavra e sinônimos, tá? Por exemplo, na primeira linha tem jobs, né, que são trabalhos, ou então emprego, né? Na segunda linha também aparece job, mas na terceira linha ele não vai usar job, vai usar o verbo work, no sentido de trabalho, né, no sentido de trabalhar, que é um verbo semelhante ao job, né? É uma palavra, na verdade, semelhante a job, né? Que é trabalho, emprego, tem uma conexão. Então, às vezes, o texto ele vai usando também sinônimos, tá? Então, por exemplo, no terceiro parágrafo, temos aí a palavra shoes, né? Que são sapatos, né? Então, são palavras do mesmo campo semântico, né? São palavras próximas, salto alto, sapato, são palavras próximas. Então, isso vai aparecer, tá? Isso também acontece. Então, além de você sublinhar as palavras que se repetem muito, né, palavras-chave, geralmente são substantivos, tá?
Então, além de você fazer isso, você sublinha também os sinônimos, né, ou palavras semelhantes, parecidas, tá? Porque isso vai te dando uma ideia de quais são as mais importantes naquele texto, ok? Então, ela vai comparando aí, né, além de high heels, tem job, tem work, tem shoes, né? E são as que basicamente aparecem muitas vezes. Então, essa é outra estratégia, tá ok? Lembrando que a gente está falando das estratégias, né, de maneira quebrada, né, de maneira separada. Mas durante a leitura você faz isso, né, juntando várias estratégias de uma única vez, tá? Então, enquanto você está marcando as palavras que você conhece ou os cognatos, você já vai vendo quais palavras repetem demais, quais palavras aparecem demais. Então, nesse sentido, você vai fazendo duas, três, quatro estratégias, né, ao mesmo tempo, rapidamente, ok? Outra estratégia que aqui eu não pus, mas também é comum, quando você tem questões para resolver, é interessante, às vezes, você olhar primeiro a questão. Por exemplo, principalmente se for, por exemplo, aqui é uma questão do SSA. Então, se for no Enem também, do mesmo jeito. Você pode ler primeiro a questão, para saber o que, que a questão quer, e você vai procurar no texto só o que a questão quer, ao invés de ter que ler o texto inteiro. Porque lembre-se, nem sempre a gente precisa ler o texto inteiro, depende do nosso objetivo. Se o nosso objetivo é responder a questão, então eu posso ir no texto só pegar a resposta e pronto, né? Se essa for a minha intenção e o meu objetivo, tá? Então, se o seu objetivo for um pouco maior, né, que é de fato entender o texto, né, de maneira mais completa, então, de fato, você vai ter que procurar ler tudo que está no texto ou a maior parte do que está no texto, tá certo? Então, aqui é só uma demonstração, né, dessas palavrinhas que vão sendo repetitivas e a importância que elas têm, ok? Então, outra parte importante que aparece nos textos são as informações que, apesar delas estarem em inglês, né, elas, ao mesmo tempo, também podem estar em português, porque elas são muito visuais, digamos assim, né? Elas são muito fixas nas duas línguas. Por exemplo, os números, você tem aí, ó, no primeiro parágrafo, 32, 30 mil, no terceiro parágrafo você tem 67 mil, não é? Mais embaixo, no quinto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, você tem 60%. Então, são informações bem específicas que, quando a gente precisa também dessas informações, a gente vai diretamente nelas, né? E por ser números, isso nos ajuda, né? Porque a gente reconhece com mais facilidade, né? Porque são as mesmas estruturas que nós usamos em português, por exemplo, tá? Então, o texto ele vai te dando várias opções, né? Vai te dando várias dicas e você tem que saber interpretar essas dicas. Durante a sua leitura, você tem que observar isso que eu falei, os cognatos, que são as palavras parecidas, aquelas palavras que não são parecidas, né? Mas mesmo assim você consegue depreender o significado. Você vai vendo palavras que se repetem muito, não é? Se repetem bastante. É, enfim, você vai combinando tudo isso e isso vai te dando cada vez mais possibilidades de interpretar um texto que está em outra língua, tá ok? Lembrando, e aí a gente vai aplicar agora, que nem sempre você precisa saber tudo, tá? De um texto, todas as palavras, para que você possa entender, tá ok? Eu vou pegar aqui um parágrafo com vocês para ver essa questão. Por exemplo, vamos para o parágrafo 4, tá? Por exemplo, tem using na primeira linha, tá? Using, depois tem high heels, certo? Ou seja, são palavras, o using é um cognato, né? É o verbo usar. Parece com português, né? Você não precisa ir no dicionário, não precisa ir no tradutor procurar isso, né? Você já sabe que é o verbo usar. High heels você já aprendeu, estava lá no título, a foto se remetia, né? A palavra high heels. High heels aparece várias vezes no texto, então você já sabe, né? Já deve saber a essa altura o que, é que ela significa, né? Então você tem aí, ó, using high heels, né? Ou seja, usar salto alto. Depois vamos para a palavra long, né? Depois tem period, longo período, né? Depois tem a palavra time, que é tempo, né? Então,
usar salto alto, longo período de tempo. Veja que essas palavrinhas menores, elas não vão ter tanta influência, por exemplo, o artigo, a preposição, né? Por exemplo, for a long period of time. Essas menorzinhas são os artigos e as preposições, elas não vão ter tanto impacto, né? O importante mesmo são os substantivos, os adjetivos, que têm um impacto maior vamos dizer assim, interpretação do texto, tá? Então, usar salto altos, aí depois tem longo período de tempo, tá? Aí digamos que tem aí algumas expressões que vocês não conhecem, né? Can, talvez, né? Vamos dizer que você não conheça, né? Can, lead, aí depois tem injuries, perdão, injury, injuries. Agora eu me perdi na pronúncia, gente. Depois eu recupero essa pronúncia, tá? Can lead to injuries far more serious than just blisters or foot pain. Então vamos lá. Usar os saltos altos por um período de tempo, né? Por um período de tempo. Aí tem na sequência talvez um monte de palavras que você não conheça, né? Aí tem a palavra serious, né? Que é a palavra sério, alguma coisa séria, não é? Depois tem a palavra food, que mesmo que não pareça com o português, mas é uma palavra que provavelmente você deve conhecer, né? Porque é uma palavra básica, que são os pés, né? Que são os pés, né? Então, vamos só pegar a palavra sério, que é serious, e pegar a palavra foot, né? Que significa pé, o pé, né? Então, usar salto alto por um período longo de tempo. Aí tem a palavra sério e alguma coisa no pé. Mesmo que você não conheça todo o resto aí das palavras que tem, você pode juntar essa informação, ou seja, usar muito tempo um salto alto, né, tem alguma coisa séria com o pé. Isso aí, mesmo que você não consiga entender do texto, você vai ativar outra estratégia que é justamente o conhecimento prévio, que é muitos autores chamam de outros nomes, tá? Alguns chamam conhecimento de vida, outros falam em inglês, é background knowledge, né, que é o conhecimento de fundo, ou seja, é um conhecimento que você já tem, que você traz com você, tá? Que você desenvolveu durante a sua vida. Ou você ouviu, ou você viu, alguém falou para você, enfim, você tem esse conhecimento. Então a gente sabe, né, por exemplo, usar salto alto, né, por muito tempo pode causar alguma coisa séria no pé. Isso aí a gente sabe. Então, basicamente, né, o que que pode causar no pé? Aí você começa a deduzir e essa dedução ela vai ser verdadeira porque o texto é um texto que está lidando com a realidade, né? Então, por exemplo, dor nos pés, dor na coluna, calo, entendeu? Tudo isso aí, se você for tentar adivinhar, mesmo sem ler o texto, pode ter certeza que está no texto, porque a gente está lidando com um texto real, né? Não é um conto de fadas, né? Não é um texto de ficção científica, né? É um texto real, né? Da realidade. Então, esse tipo de informação você pode, né, ter certeza que vai estar no texto por conta justamente da realidade, né? O texto está lidando com essa realidade, tá? Então, voltando aqui, foi só um exemplo, tá? Eu vou ler tudo novamente, né, para você ver como vai encaixando. Então, o quarto parágrafo, ele diz assim: usar salto alto por um longo período de tempo pode levar a machucados muito mais sérios do que só bolhas, né, que são os calos, ou dor no pé. Aí ele continua: high heels can cause ankle problems and change the shape of leg muscles, putting extra strain on them. Wearing high heels can also cause back pain. Ou seja, da segunda linha em diante, os saltos altos podem causar também problemas no tornozelo, né, e pode mudar o formato dos músculos da perna, colocando pressão extra nelas, ou neles, né, que é no músculo das pernas. Usar salto alto pode também causar dor nas costas. Ou seja, tudo que acontece, né, com usar salto alto por muito tempo em português, vai acontecer também em inglês, não é? Como a gente já discutiu da vez passada. O que que vai mudar? Vai mudar apenas, né, a forma e as palavras que a gente vai escolhendo para dizer, né? No caso, cada língua tem as suas palavras. Então, é isso que vai acontecendo. Mas, quando a gente trata de verbos, perdão,
de textos, desculpa de novo, de textos, quando a gente tratar de textos, tá? Que são universais, digamos assim, que tratem de temas da realidade, com certeza as suas predições, né, as suas adivinhações, elas vão servir, elas vão estar certas, desde que estejam pautadas na realidade, tá ok? Isso vai acontecer na maior parte dos textos, né? Mais de 95% dos textos, tá? Só um texto ou outro aí, né, vagamente, pode, né, não funcionar, porque às vezes ele pode estar lidando com um fenômeno muito raro, né, ou um fenômeno muito específico. Então, às vezes, isso pode não funcionar, tá ok? Então, para fechar esse primeiro momento, né, dessa aula de hoje, e a gente encerrar, nós vamos ter justamente a possibilidade de aplicar diversas estratégias de leitura para poder desenvolver a compreensão do texto, tá? Então, quais são elas? As palavras parecidas, as palavras que não são parecidas, mas mesmo assim eu já conheço, né? Juntando essas palavras, né, e fazendo conexões com o conhecimento de mundo, eu consigo juntar, né, um conhecimento daquele tema, daquele parágrafo, daquela linha, e isso faz com que nem sempre eu precise saber de todas as palavras que estão no texto. Além disso, eu posso utilizar muito bem palavras que se repetem muito, que são as palavras-chave, e os seus sinônimos, tá? Então, por hoje, a gente vê até essa parte dessas dicas, né, essas estratégias, tá ok? E lembrem de todas elas, porque a gente vai sempre precisar reutilizá-las em qualquer texto. Geralmente, é como se fosse uma fórmula que vai variando um pouquinho, né, de texto para texto, porque aí cada texto vai te dando possibilidade de usar uma estratégia ou outra estratégia, tá ok? Eu não vou trabalhar todo o texto com vocês, porque tem um exercício, né, após o texto. Então, você vai precisar voltar para ler o texto, mas o primeiro passo a gente já deu, o restante é com vocês, certo? Boa sorte e até a próxima.